isso, vamos a Brasília. O João Pedro Melo já está com a gente para falar sobre o ex-chefe da Agência Brasileira de Inteligência, deputado Alexandre Ramagem, que será ouvido hoje pela Polícia Federal. O ex-diretor da ABIN vai prestar depoimento no inquérito que apura um esquema ilegal de espionagem no governo Jair Bolsonaro. E ainda sobre aquela reunião ocorrida em agosto de 2020 para discutir uma forma de blindar o senador Flávio Bolsonaro. A gente exibiu ontem aqui alguns trechos dessa conversa. Na época, o filho de Jair Bolsonaro era investigado por um esquema de rachadinha que teria funcionado no gabinete dele quando era deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Expectativa para o depoimento de hoje, né, JP? Bom dia para você. É isso, Sheila. Bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Depoimento que está marcado para logo mais no Rio de Janeiro e que deve, obviamente, esclarecer a situação a respeito do áudio que foi encontrado no celular de Alexandre Ramagem. E esse áudio repercutiu bastante aqui na capital do país ao longo dessa semana. A gente teve, por exemplo, a Polícia Federal dizendo que vai apresentar nos próximos dias a intimação para que o ex-chefe da Receita Federal durante o governo de Jair Bolsonaro, José Tostes, preste depoimento para os investigadores. Ele foi citado na reunião feita pelo ex-presidente com aliados para tratar das investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, filho dele, e que foi gravada por Alexandre Ramagem. Flávio suspeito de operar um esquema de rachadinha quando era deputado estadual no Rio de Janeiro, e Ramagem teria usado a estrutura da ABIN para atrapalhar as investigações. Outro que também deve ser chamado é o ex-chefe da Dataprev, Gustavo Canuto. Ele também foi citado nas gravações. Na reunião, os advogados ou as advogadas de Flávio sugerem que o Serviço Federal de Processamento de Dados, o SERPRO, poderia apurar se auditores da Receita Federal acessaram dados do senador. Por causa disso, Ramagem vai prestar então esse depoimento hoje. A ideia é que ele esclareça o teor ou o porquê dessa gravação ter sido feita, gravação essa que foi encontrada na última fase da Operação Última Milha, que é exatamente a que investiga essa questão da suposta ABIN ilegal, ABIN paralela, como é chamada. Essa reunião ela foi feita em 2020, pouco depois da prisão de Fabrício Queiroz, que é ex-assessor de Flávio Bolsonaro, e no encontro Jair Bolsonaro, assim como também o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, Ramagem e duas advogadas de Flávio Bolsonaro discutem esse assunto. Depois desse encontro, as advogadas de Flávio se reuniram pelo menos 3 vezes com José Tostes, e Ramagem disse o seguinte na internet, que ele gravou essa reunião com autorização e conhecimento de Bolsonaro, exatamente porque tinha suspeita que um servidor do governo do Rio de Janeiro participaria desse encontro, faria uma proposta não republicana, então essa é a justificativa de Ramagem. Flávio Bolsonaro disse que o áudio mostra apenas advogadas dele comunicando suspeitas de que tinha um grupo que agia ali por interesses políticos dentro da Receita Federal, e o advogado do ex-presidente Fábio Van Garten afirmou que esse áudio evidencia o quanto Bolsonaro ama o Brasil e também o povo brasileiro.